Olá, boa noite. São 19h30 em ponto. Estamos aqui ao vivo com mais um Notícias da Cidade na TV comunitária, canal 8 da NET. Hoje nós vamos conversar sobre emprego e desemprego em Brasília. Para isso nós trazemos aqui hoje o Clóvis Scherer, do DIEESE, do supervisor do escritório do DIEESE. DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos de Brasília. Clóvis, o DIEESE divulgou, agora recentemente nesse mês, o estudo de fevereiro, que mostra a questão dos empregos e desemprego em Brasília e no Brasil. Qual foi os números principais? Boa noite, Vitor. Realmente, no dia 30, nós divulgamos a nossa pesquisa de emprego e desemprego, que realizamos em 7 regiões metropolitanas e aqui no Distrito Federal, relativa ao mês de fevereiro. Essa pesquisa mostrou que nós tivemos uma relativa estabilidade no desemprego, tanto no Brasil quanto aqui no DF. Tá? No Distrito Federal, a taxa de desemprego variou de 12,6% para 12,7%, aumentou 0,1%, o que a gente considera que é uma estabilidade. Tá? Essa pesquisa ela mostrou que houve uma diminuição do número de empregos para as pessoas residentes no DF, caiu 3 mil empregos nesse mês de fevereiro, só que isso não foi tão problemático porque muita gente saiu do mercado de trabalho. Tá? Nós tivemos 2 mil pessoas que saíram ou da condição de empregados ou da condição de desempregados e ficaram na condição que a gente chama de inativos, que são pessoas que ficam em casa, ou, por exemplo, estudantes que decidem não procurar emprego e para se dedicar apenas ao estudo, ou pessoas que entram em aposentadoria. Então foi um resultado até relativamente bom, porque fevereiro é um mês em que normalmente, sazonalmente, se observa um aumento do desemprego. Tá? É o mês de demissões no comércio, na indústria, então era de se esperar um aumento do desemprego e não houve uma estabilidade. Clóvis, mas a gente pega os dados aqui da PED, da Pesquisa de Emprego e Desemprego, que dá que o total no Brasil de desemprego é 10,5%. Das 7 regiões metropolitanas pesquisadas pelo DIEESE, Brasília é a terceira pior. Né? Brasília está com 12,7%, como você disse, à frente apenas de Salvador e de Recife. Esse quadro vem sendo desenhado por um bom tempo já. Brasília à frente do Nordeste, mas geralmente atrás no nível de emprego do Sul-Sudeste. Quais medidas, o que explica esse desemprego relativamente alto e acima da média nacional? É bom frisar isso que tu já colocaste, que Brasília tem historicamente esse perfil, né, do desemprego, de ser um pouquinho mais alto do que o Sul e Sudeste e menor do que no Nordeste. Isso já vem desde o início da pesquisa, que a gente constata essa coisa, mas nos últimos 6 anos nós temos notado uma queda do desemprego ano a ano, tanto assim que em 2010 foi a menor taxa de desemprego na história do DF. Desde 92, quando nós começamos a fazer a pesquisa, nós medimos... Bateu qual número? Bateu uma média de 12%, 12%. No ano passado. Então, há um quadro de melhoria aí do mercado de trabalho nesses últimos anos. Mas agora, isso é estimulado já pela questão nacional também? Sim, nacional claro. Vem caindo e Brasília vem caindo também. O contexto nacional foi esse. Desde 2004, depois de uma recessão forte que tivemos em 2003, a taxa de desemprego a partir de 2004 começou a cair constantemente em todas as regiões e aqui no DF também. Inclusive no DF com uma particularidade. No ano da crise, 2009, as outras regiões tiveram aumento do desemprego. Como aqui a economia é mais estável, porque ela depende mais do setor público, tá? Nós não tivemos aumento do desemprego. Tivemos até uma pequena queda em 2009 que prosseguiu em 2010. Então, nesse sentido histórico, até temos um bom desempenho nos últimos anos. No entanto, em relação à taxa de desemprego, ela é realmente mais alta e a gente precisa considerar 2 fatores. O Distrito Federal ele recebe uma pressão muito forte da população que vem para essa região, e aí incluindo o entorno, em busca de uma oportunidade de emprego. Né? Então,
É uma das regiões metropolitanas que mais cresce no Brasil atualmente. Né? Foi São Paulo numa época da nossa história, agora Brasília talvez seja... Sim, Brasília vem se destacando por um crescimento da população total, da população ativa, muito mais forte que outras regiões. E nós temos, por outro lado, uma economia muito concentrada no setor público. Nós não temos uma diversificação maior, por exemplo, na indústria, que nos falta muito. Nosso emprego industrial aqui é muito pequeno em relação a outras regiões, como Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre ou mesmo Salvador. Então, isso nos dificulta um pouco, é uma economia menos dinâmica nesse sentido. Qual é a percentagem, mais ou menos, hein, Clóvis, de o emprego de Brasília? Está dividido setor público principalmente, depois serviços? Então, nós temos o grande setor, né, aqui de Brasília, que é serviços, com 600 mil pessoas trabalhando. É claro que boa parte desse setor de serviços é serviço público, como educação e saúde. Outra parte também é um setor de serviços que presta serviço para o setor público, por exemplo, todo o setor de vigilância, limpeza, terceirizações todas. Terceirizações. Depois nós temos um grande setor de comércio, com 190 mil pessoas trabalhando, e a administração pública mais ou menos do mesmo tamanho, 190 e poucos mil trabalhadores aí na administração pública. E a indústria, são só 46 mil empregos na indústria aqui. Esse universo, só para a gente informar o público, é de 1,5 milhão. Nós estamos falando de 1,5 milhão, 600 mil para... Assim, 1,2 milhão. 1,2 milhão. 1,2 milhão pessoas ocupadas, pessoas residentes do Distrito Federal ocupadas nesses setores. E disso, 46 mil na indústria. 46 mil na indústria e 68 mil na construção civil, que é um setor que tem crescido muito nos últimos anos. Até foi um dos propulsores do emprego, não só aqui como no Brasil todo, né? Mas, de qualquer maneira, ele é um setor muito limitado em termos de emprego, é só 68 mil empregos, né? A gente, aqui no DF, portanto, depende muito de serviços, administração pública e, por decorrência, do comércio. Nós não temos uma atividade industrial que gere estímulos, né, aos outros setores e que nos permita, digamos, estar um pouco mais descolados ou não tão dependentes do que ocorre no setor público. Esse é o nosso problema, digamos assim. Bem, nós estamos aqui conversando hoje com Clóvis Scherer, do escritório do DIEESE de Brasília. Clóvis, me diga uma coisa, para a gente, como você falou bem, essa dependência do serviço público, quais outros setores da economia que Brasília poderia estar explorando mais para que esse desemprego chegue pelo menos nos patamares nacionais, que a gente consiga evoluir um pouco mais? Bom, naturalmente que uma mudança nessa estrutura da ocupação, ela não se faz da noite para o dia. Então, provavelmente, por muitos anos ainda, nós teremos uma dependência do setor público, ele vai influenciar fortemente o rumo do emprego, da ocupação da renda aqui. No entanto, há uma grande discussão que é feita sobre a necessidade de se fortalecer a indústria aqui na região, né? Existem propostas, projetos, por exemplo, de desenvolvimento de indústria de alta tecnologia no Distrito Federal, baseada num recurso muito importante para essa indústria, que é justamente o recurso humano, né? A capacidade de conhecimento, que aqui no DF é relativamente bem provida. Nós temos uma população altamente escolarizada, que tem, né, domínio de tecnologia, que poderia se engajar nesse tipo de atividade. Mas a gente não pode esperar que isso seja um milagre. Na minha opinião, todas as grandes cidades estão procurando esse mesmo tipo de indústria. Indústria não poluente, altamente tecnológica, que agregue valor, que gere emprego de boa qualidade. Então nós vamos disputar o mesmo, digamos, mercado com outras regiões. Brasília não saiu na frente com a questão do Parque Cidade Digital ou não? Não, eu considero que é um projeto importante, que precisa ser de fato implementado e né, dado todo o apoio, mas nós não podemos confiar apenas nisso. Eu considero que Brasília tem uma posição estratégica em relação, por exemplo, ao desenvolvimento do Centro-Oeste. Ela pode oferecer serviços e apoio à indústria que está vindo para o Centro-Oeste, tanto ligados à agroindústria como certos setores industriais, automotivo e outras indústrias que vêm para cá e que nós poderíamos estar
desenvolvendo atividades de apoio a essa indústria. A questão da infraestrutura é outro ponto importante. Nós é uma cidade muito bem provida de infraestrutura para acomodar certos serviços. E o próprio setor de serviços, setor de educação, de saúde, de alta tecnologia, pode gerar emprego e renda para a região, né, sendo um polo aí dinâmico no Centro-Oeste. Hoje, quem ocupa essa posição de suporte? Qual cidade que ocupa esse papel de suporte? Brasília um pouco no Centro-Oeste, mas São Paulo, Rio, Belo Horizonte não ocupam essa... Justo, São Paulo, Rio de Janeiro, existe muita demanda que poderia vir para cá e que na verdade se dirige aos centros que estão mais, digamos, consolidados, né, noutras regiões. E é preciso estudar isso mais a fundo e ver de que maneira Brasília poderia ocupar esse nicho aí de apoiar esse desenvolvimento muito acelerado que está se dando na região Centro-Oeste. Principalmente pela questão da agricultura, da pecuária, que é considerada aí uma região realmente do Centro-Oeste de primeira no Brasil, né? É uma região que vem crescendo justamente com essas atividades agroindustriais, digamos assim, né? É claro, a gente não pode esquecer de cuidar da região, né? Existe uma necessidade de equilibrar o desenvolvimento com a manutenção do meio ambiente, com outras preocupações mais de longo prazo que precisam ser preservadas, mas de qualquer maneira, se nós pensarmos no desenvolvimento econômico, na geração de emprego aqui no DF e no entorno, que eu acho que o entorno é o principal desafio hoje em termos de oferta de vagas, até de atendimento à população, a necessidade da população que está vindo e se localizando nessas regiões, é necessário nós integrarmos essa economia com a região em que ela está inserida. Clóvis, você citou uma questão importante, que é a questão do entorno, né? Mas aí também tem a questão das nossas cidades, nossos bairros aqui em torno do plano piloto. Como é que você faz uma industrialização ou cria novas frentes de trabalho, mas de maneira que não dependa tanto do plano piloto, ou seja, do centro da cidade, que possa estar distribuído entre as cidades e também no entorno, até para a estrutura da cidade funcionar melhor, né? As pessoas morem perto de onde trabalham? Eu não sou um planejador, digamos, do desenvolvimento urbano. Eu acho que tem que realmente pensar essa questão com muito detalhe, e isso vai depender fundamentalmente da infraestrutura que vai estar oferecida nessas regiões, tanto nas regiões administrativas, nas cidades satélites, como nas cidades do entorno, que tem uma carência muito grande em termos de infraestrutura para poder acolher essas atividades, porque o plano piloto a gente sabe que ele está, digamos assim, já esgotado em termos de perspectiva de atividades econômicas mais intensas, mais intensivas, né? Então nós não podemos contar com um plano piloto para isso